Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para trazer os subsídios da lição de número 12 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Lição de número 12, que tem por título O Movimento Pentecostal e a Obra Missionária, levando o fogo de Deus às nações. Vale a pena repetir que essas lições foram escritas pelo bispo Oídes José do Carmo, da Assembleia de Deus em Campinas, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. E aquele lembrete tradicional: ative o sininho, mas antes inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e interaja conosco. Pode interagir com os seus comentários para que possamos aprimorar o nosso trabalho e, dessa forma, também poder apresentar vídeos com mais qualidade e com mais conteúdo. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e deixe os seus comentários. Entremos já de imediato nos subsídios para a lição de número 12. Estamos chegando ao final do trimestre. É a penúltima lição. Então, tivemos aí uma caminhada sobre o movimento pentecostal no mundo e tivemos aí pelo menos 2 ou 3 lições tratando especificamente do Brasil. E hoje, nesses subsídios da lição que será estudada no próximo domingo, dia 23 de março, creio que não poderia ser diferente. A lição trata da igreja missional. Essa é uma frase muito comum nos dias de hoje, quando se vai tratar da tarefa da igreja, quando se vai tratar das razões pelas quais a igreja foi estabelecida. Então, é comum hoje usar essa expressão, igreja missional, ou em outras palavras, também podemos usar essa expressão, igreja intencional, ou seja, igreja com intencionalidade. E quando falamos de igreja missional, não temos outra alternativa senão falar do movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. O texto de referência está baseado em Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 35, em que Filipe encontra-se com aquele etíope, aquele mordomo, aquele administrador da rainha etíope. E nesse encontro, Filipe tem a oportunidade de compartilhar com ele o Evangelho, as boas novas. Temos ali aquilo que chamamos de approach em inglês. Um ponto de contato, um ponto de aproximação.
o etíope lia o profeta Isaías. E Filipe aproveitou esse ponto de contato para lhe fazer uma pergunta simples: entendes o que lês? E a partir daí pôde então expor a ele as verdades do Evangelho, de maneira que, através desse etíope, desse homem, inclusive de importância na monarquia etíope, pôde então o Evangelho chegar àquela nação tão longínqua, tão distante, através do testemunho de um homem, Filipe, que alcançou um outro homem, o etíope, o administrador da monarquia, por assim dizer, etíope, e através desse mordomo, as boas novas chegaram à Etiópia. E é interessante aqui, só para frisar, do ponto de vista da importância desse papel, há poucas semanas, Franklin Graham, filho do conhecido evangelista Billy Graham, já na eternidade, Franklin Graham também deu continuidade ao trabalho de seu pai, seja através de cruzadas evangelísticas, seja através da Samaritan's Purse, que é uma entidade que trabalha com atendimentos humanitários, sempre focados na evangelização, entre eles o projeto Operação Criança com Cristo. Coordeno esse projeto no Rio de Janeiro. Há poucas semanas, Franklin Graham realizou uma cruzada, uma campanha evangelística em Addis Abeba, na capital da Etiópia, que reuniu 327 mil pessoas para ouvir o Evangelho, para ouvir as boas novas. Então veja esse caminhar histórico, desde Filipe, lá à beira do caminho que seguia para Gaza, passando pelo mordomo, o etíope, o administrador das finanças da monarquia etíope, e chegando nos dias de hoje com uma imensa cruzada na capital, Addis Abeba, alcançando milhares de vidas com a mensagem evangelística, ou seja, cumprindo a igreja, através de Franklin Graham, a sua tarefa missional. Essa é a tarefa da igreja. Só fazendo um resumo aqui do texto de referência. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui na apresentação dos meus subsídios. Primeiro é que todos concordamos, desde os teólogos históricos aos teólogos pentecostais. Nesse ponto não há divergência, nesse ponto não há discrepância. Todos concordamos que o revestimento de poder implica em capacitação. Não há divergência nesse ponto. Se você tomar os livros de teólogos históricos tradicionais, e se você tomar também os livros de teólogos pentecostais, e inclusive alguns deles são citados no comentário, você verá que todos concordam que o derramamento do Espírito, o revestimento de poder, tem a ver com a capacitação. É um revestimento. É interessante essa expressão, revestimento, porque ela permite você fazer uma ilustração simples. Quando estamos em dias onde se faz calor, praticamente você veste poucas roupas, porque o calor não permite que você vista roupas mais pesadas. Então a ideia no verão
é vestir roupas leves. Mas quando entramos no inverno, principalmente nos países frios, precisamos estar revestidos, além das roupas internas, precisamos estar revestidos de casaco, sobretudo, aqueles casacões que vão até os pés. Isso é revestimento. E qual é o papel desse revestimento? É nos dar capacidade para resistir ao frio. Essa é a ideia de revestimento. Então, trazendo essa analogia para a realidade que estamos tratando nesse nosso vídeo, nos nossos subsídios, revestimento é uma capacitação que recebemos de Deus através do Espírito Santo para cumprir a nossa tarefa. Para cumprir como igreja e como cristãos individualmente. Convém lembrar aqui o texto referência que fala de uma pessoa, não fala da igreja de maneira geral, fala de uma pessoa, fala de Filipe. Então o revestimento é para a igreja de modo geral e o revestimento é para cada crente em particular, porque somos todos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então, revestimento para a tarefa. E qual é a tarefa? A tarefa primordial, a tarefa básica, a tarefa vital, a tarefa que é, digamos, a máquina que puxa os vagões da locomotiva, a tarefa vital da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo, proclamar as boas novas. E por que precisamos desse revestimento? Talvez você diga, não temos dificuldades em nosso país, Brasil, mas se você olha para os primórdios da igreja, para os primeiros anos, você verá que os crentes enfrentaram imensas hostilidades físicas, perseguições em que muitos deles perderam a sua vida por amor a Cristo. Se você olhar ao longo da história, também você vai perceber outros eventos, outros episódios de perseguição em que muitos crentes também pagaram com a sua vida, deram a sua vida não para serem salvos, mas por amor a Cristo e pela ousadia de proclamar o Evangelho. No mundo contemporâneo, no Brasil e nas chamadas nações democráticas, não enfrentamos esse tipo de perseguição, mas convém dizer que esse tipo de perseguição está no horizonte. Não é uma impossibilidade. Não é algo que esteja, digamos, fora das nossas cogitações. É só você acompanhar as notícias, é só você ler os jornais, é só você perceber a hostilidade com que tratam aqueles que professam a fé em Cristo, é só você acompanhar a tentativa de impor no mundo acadêmico, de impor no mundo educacional, de impor até entre as nossas crianças conceitos totalmente opostos aos princípios do cristianismo. Vivemos um tempo em que há uma luta ferrenha, intensa, para que o identitarismo predomine e as nossas crianças não tenham noção do que é certo e do que é errado. É a relatividade do pós-modernismo, em que parece ocorrer como na época dos juízes, cada um faz o que bem lhe parece aos seus olhos. Então esse é o ambiente em que vivemos e muitos, às vezes,
se põem na defensiva. Muitos, às vezes, não querem ir para a linha de frente. E talvez porque falte a essas pessoas a capacitação. Capacitação essa que dá ousadia, como Filipe, que teve ousadia de se aproximar daquela carruagem. E aqui eu posso presumir que, ao olhar aquela carruagem, talvez pela estética da carruagem, talvez ele pudesse presumir que se tratasse de uma pessoa importante. Ele poderia até usar uma desculpa, não, ali vai uma pessoa importante, quem sou eu para me aproximar dessa carruagem? Claro que não era uma carruagem comum. Então, às vezes até isso, nós nos tornamos tímidos, nós nos tornamos medrosos, nós nos colocamos na defensiva, nós procuramos uma posição, digamos, que nos proteja, no sentido de que não sejamos atacados, ou até fazemos como Pedro fez lá diante dos sacerdotes, do Sinédrio, por ocasião do, entre aspas, julgamento de Cristo diante do Sinédrio. Por 3 vezes Pedro se escondeu. Por 3 vezes Pedro negou a sua fé. Faltava em Pedro naquele dia, embora convertido, ressalte-se, embora convertido, faltava em Pedro o revestimento de poder. Faltava em Pedro o revestimento de poder. Então ele não teve a ousadia. A mesma ousadia que ele teve no dia de Pentecostes, de levantar-se e pregar aquele poderoso sermão que resultou em quase 3.000 almas convertidas e batizadas. É bom frisar esse ponto, quase 3.000 almas convertidas e batizadas. No dia de Pentecostes, Pedro foi ousado porque ele recebera a capacitação. Então, muitos de nós, às vezes, não em situações de perseguição física, mas até em situações de pressão psicológica, de pressão desse mundo hostil, desse mundo mau, querendo impor a sua filosofia de vida, muitos de nós nos escondemos, muitos de nós nos colocamos numa posição defensiva, até porque muitos de nós não fomos capacitados, não fomos revestidos de poder. E aí, volto à ênfase, o revestimento é uma capacitação dada por Deus mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo capacita, e eu não posso aqui fugir de Atos 1 e 8. É a minha premissa no episódio de hoje, nos subsídios que hoje apresento. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso aqui está em consonância com Lucas capítulo 24, em que Jesus disse aos discípulos. Digamos que o capítulo 1 de Atos seja um elo com o capítulo 24 de Lucas, ou usando uma linguagem muito comum na literatura, seja um flashback, ou seja, Lucas, em Atos, capítulo 1, faz um flashback, recapitula alguns pontos do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 1 e verso 8, é uma espécie de recapitulação, é uma espécie de flashback. Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aqui eu gostaria de destacar alguns pontos. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de cada crente em particular. Mas é o papel que se desempenha revestidos de poder. É o papel que se desempenha capacitados pelo Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, não há como desempenhar esse papel se não formos... Essa é a dedução lógica. Essa é a premissa básica. Não há como desempenhar esse papel se não formos, ou desempenhá-lo, digamos, à altura, ou desempenhá-lo com eficiência, se não formos revestidos de poder. Então, é a premissa básica. Outro ponto que convém ressaltar é que nesse verso está resumida a ideia que é a mesma que aparece lá em Marcos capítulo 16, que inclusive é o nosso texto áureo, texto de ouro. E disse-lhes, Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a premissa é a mesma. Em Atos 1 e 8 também partimos da mesma base. O evangelho pregado de maneira global, em todo o mundo. De que forma? Temos ali algumas especificidades. Primeiro, Jerusalém, proclamação local. Segundo, Judéia, proclamação regional. Terceiro, Samaria, proclamação nacional. E quarto, até os confins da terra, proclamação global. Então, o papel da igreja é esse. Na sua expressão local, na sua expressão regional, na sua expressão nacional e na sua expressão global. Particularizando o tema para o Ministério de Madureira, hoje vivemos essa realidade. Temos a igreja em sua expressão local, temos a igreja em sua expressão regional, temos a igreja em sua expressão nacional e temos também a igreja vinculada ao Ministério de Madureira, eu estou particularizando, temos a igreja em sua expressão global, mundial, porque, se Deus quiser, neste ano ainda será inaugurada a sede mundial das Assembleias de Deus em Madureira. Ela está em Orlando, o templo já foi adquirido e em Orlando teremos então a sede mundial do Ministério de Madureira. Com que finalidade? A finalidade de cumprir esse conceito quádruplo de Atos 1 e 8. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, local, em toda a Judéia, regional, em Samaria, nacional e até os confins da terra, mundial, global. Agora, vamos destacar aqui um outro ponto. Algumas pessoas pensam que esse conceito de Atos 1 e 8
seja um conceito, digamos, hierárquico. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, a seguir em Samaria e só então no mundo todo. Se assim fosse, o Evangelho não teria chegado ao Brasil como chegou. Eu não vou precisar aqui tempos passados, mas o primeiro culto em terras brasileiras foi realizado por franceses, aqui na chamada ilha de Villers-Gagnon, e nesse culto, inclusive, foi realizada a ceia do Senhor. Então, temos desde aquela época as sementes do Evangelho plantadas em território nacional. E aí, particularizando para as Assembleias de Deus, de modo geral, em 1911, então, Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para trazer a mensagem pentecostal e plantar as sementes do Evangelho em nosso país, que gerou essa assombrosa árvore chamada Assembleia de Deus. E parte dessa assombrosa árvore é o nosso ministério, o Ministério de Madureira, que estamos aí espalhados em todo o Brasil, em toda a América Latina, na Europa, na África e agora com essa concepção da sede mundial em Orlando, nos Estados Unidos, para que essa visão global seja mantida. Então, se fosse assim, o Evangelho não teria chegado ao Brasil. Mas a concepção de Atos 1 e 8, frise-se, enfatize-se, a concepção de Atos 1 e 8 é uma concepção de simultaneidade, não uma concepção de hierarquia, primeiro aqui, depois acolá, depois mais adiante, finalmente até os confins da terra. Não é essa concepção. Leia depois Atos 1 e 8, eu vou citá-lo de memória mais uma vez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto, guarde esse tanto aí, em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas antes de seguir nessa sequência, depois do tanto vem, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria. Então esse tanto em, com mais a outra expressão como, conota a ideia de simultaneidade, ao mesmo tempo. Não é hierarquicamente, aqui, depois ali, logo a seguir, mais adiante e finalmente até os confins da terra. Não, a ideia é de simultaneidade, ao mesmo tempo. E se você olhar para o mundo da igreja primitiva, você perceberá isso. Primeiro a igreja foi plantada em Jerusalém. Você logo depois encontra Filipe descendo a Samaria. Logo depois. Não é muito tempo depois. Mas você percebe que parece haver uma certa concepção, até preconceituosa, de os crentes ficarem em Jerusalém. Como os discípulos lá no Monte da Transfiguração, Jesus os levou a 3 deles, Pedro, Tiago e João, e eles ficaram tão empolgados com a transfiguração que disseram: Senhor, vamos fazer aqui
uma cabana para ti, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui. O negócio aqui é muito bom. Então, presumivelmente, os cristãos estavam aprisionados a Jerusalém, e você perceberá que Deus permite que lhes sobrevenha uma perseguição em Jerusalém, e esses crentes são espalhados. Só ficam em Jerusalém os apóstolos. Só os apóstolos permanecem em Jerusalém, claro, fazendo incursões. Você vai encontrar incursões de Pedro, principalmente, né? Mas os crentes, de maneira geral, foram espalhados, e muitos deles desceram para diferentes regiões, e alguns deles foram para Antioquia. E em Antioquia se planta, então, uma igreja, e perceba como Deus, na sua soberania, trabalha, porque no ano 70, Jerusalém seria destruída, e a igreja, como núcleo local, deixaria de existir. Então esse núcleo foi transferido de Jerusalém para Antioquia. Então Deus, na sua sabedoria, trabalha através das contingências, das circunstâncias, para que esses crentes se espalhassem, plantassem um núcleo em Antioquia, e o núcleo de Antioquia foi o meio que Deus usou para que o evangelho se espalhasse pelo mundo conhecido de então. Então nós temos de Antioquia aquelas 3 viagens missionárias de Paulo, a primeira Paulo e Barnabé, e as 2 últimas com Paulo e Silas, onde o evangelho foi plantado em toda a Ásia e, inclusive, transpôs as fronteiras da Ásia para a Europa. Naquele episódio em que o cidadão macedônico, numa visão, aparece a Paulo e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo não foi desobediente à visão e transpôs as fronteiras da Ásia, e a primeira cidade onde ele pregou foi a cidade de Filipos. E a primeira pessoa a converter-se formalmente, como registro de Atos dos Apóstolos, foi uma mulher, Lídia. Lídia foi a primeira pessoa a se converter pelo ministério de Paulo, como registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, qual era o mundo conhecido de então? Ou, usando uma outra expressão, a expressão de Atos 1 e 8. Quais eram os confins da terra naquela época? Naquela época, os confins da terra eram as fronteiras do Império Romano. Império Romano consolidado, cristalizado, expandido por toda, digamos, região civilizada. E havia outros povos, claro, fora das fronteiras do Império Romano, mas eram povos desconhecidos. Eram povos que ainda não tinham sido alcançados, conquistados. Eram alguns deles, inclusive, chamados de bárbaros, né? Bárbaros. Depois eles começaram a fazer incursões de invasão contra o Império Romano, mas o mundo conhecido de então foi alcançado pela mensagem do Evangelho. E essa mensagem expandiu-se nos 3 primeiros séculos no âmbito das fronteiras do Império Romano, tornando a igreja dos 3 primeiros séculos uma igreja forte, poderosa, consolidada. Aí não vamos entrar no mérito da estruturação teológica, porque isso é tema para uma outra discussão, né? Mas a igreja expandiu-se e os crentes daquela primeira época cumpriram o seu papel. Então, para não me tornar enfadonho e não estender demais aqui os meus comentários, a grande pergunta hoje é essa. Primeiro,
Somos revestidos de poder? Somos capacitados? Claro, como igreja, não se discute. Agora vamos trabalhar essa visão para cada crente em particular. Somos capacitados? Essa é a primeira grande questão. A segunda grande questão: estamos cumprindo a nossa missão? Eu não estou aqui dizendo que a igreja não possa ter atividades educacionais. Eu não estou dizendo que a igreja não possa ter atividades na área social. Eu não estou dizendo que os crentes não possam exercer o seu papel como cidadãos deste mundo, de forma alguma. Jesus, no Sermão do Monte, entre outras coisas, disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e ser sal da terra e luz do mundo implica na prática de boas obras, porque Jesus acrescentou: para que os homens vejam as vossas boas obras, e com essas boas obras o Pai que está nos céus seja glorificado. Então, claro que a igreja deve imergir na cultura através dos seus membros para temperar, para produzir equilíbrio, para trazer os efeitos dos princípios bíblicos para a vida prática. Não é uma teologia intelectual, não é uma teologia de gabinete, não é uma teologia de púlpito, mas uma teologia trazida para a prática diária, mas principalmente, e essa é a minha ênfase, é a ênfase bíblica, principalmente com a missão, com a tarefa de proclamar as boas novas do Evangelho, de proclamar o nome de Cristo, não só como Salvador, mas proclamar o nome de Cristo também como Senhor. Jesus Cristo é Salvador, é o Salvador e também é o Senhor. E aí, na próxima semana, vamos trazer os subsídios para a lição de número 13, que será estudada no dia 30 de março e que tem por tema a necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. E esse complemento, essa finalização é decorrência de todo o comentário do trimestre, de todas as lições já estudadas, principalmente da última lição, a lição que agora estamos abordando, a penúltima lição, a lição de número 12. Precisamos de uma igreja avivada, de uma igreja capacitada, de uma igreja preparada para cumprir a sua missão no mundo de hoje. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua generosidade em assistir esse vídeo e, inclusive, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e inscreva-se, ative o sininho e também comente. Estamos juntos. Até a próxima semana, querendo Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês.